Então, eu chamo o Pedro aqui agora, Pedro Semenzato, que vai falar sobre a IA odeia os condomínios. Uma salva de palmas para o Pedro, gente. Gente, ele deve ter algum defeito. Eu preciso dizer isso. Olha só. O Pedro, ele é bonito, ele é educado e ele é rico, gente. Olha só, a Thalia, tua irmã, né? Ele tem chulé, deve ter algum defeito. Frieira. Hã? Ah, ele é adotado. Porque tu não é muito parecido com teu pai mesmo. Graças a Deus. Obrigado. Gente, mais uma salva de palmas. Meu, não dá show aí, tá? Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, com a introdução dessa, eu tô já tomei 2 Red Bull ali, eu falo rápido, então boa sorte para todo mundo. Bom, se eu conseguir, a minha palestra vai ser um pouco mais técnica, peço já desculpa para todo mundo, normalmente condomínio é mais networking, a gente aborda tópicos um pouco mais, de forma mais superficial, e eu vou entrar um pouco a fundo em 3 conceitos que eu acho importante todo mundo aqui saber sobre tecnologia. Tá? O primeiro deles seria a ilusão de raciocínio em inteligências artificiais. Os 2 modelos de IA que vocês vão usar nos próximos 5 anos, chamados Large Language Models e Large Reasoning Models. E, por último, API e reuso de software. Tá? Mas, antes disso, eu preciso só confessar uma coisa para vocês. Eu estava muito na dúvida sobre como eu ia abordar esse assunto. Porque, para a tecnologia e para quem faz desenvolvimento de software, terminologias técnicas de IA já são um saco de entender. Então, eu estava pensando, cara, será que eu falo de forma técnica? Será que eu não falo? Sim, falo de forma... O que eu falo? Vamos fazer o seguinte, vamos falar da Maureen. Todo mundo aqui conhece a Maureen. E eu vou usar a Maureen para começar a analogia, para colocar todo mundo na mesma página. A Maureen, para quem não conhece, é uma síndica profissional que administra uma carteira de condomínios. Então, como muitos de vocês aqui, ela tem a carteira dela e ela tem a reputação dela. Se a Maureen, e aí é uma situação hipotética, isso não acontece, se a Maureen, em uma assembleia, começar a alucinar, ou de forma, vamos lá, randômica, para falar palavras que fogem de contexto ou estão muito errada, ela vai fazer a reputação dela para o buraco. A imagem da Maureen perante as pessoas vai começar a cair. Ela vai perder reputação. E é exatamente isso que acontece com inteligências artificiais num contexto de decisão. Quando um IA tem que tomar uma decisão sobre algo, ela alucina. E quem está falando isso, no contexto de decisão, tá? Muito importante essa parte. E quem está falando isso não é o Pedro. Quem está falando isso é a Apple. A Apple, há 3 semanas atrás, lançou um artigo chamado The Illusion of Thinking, ou a ilusão do pensamento, a ilusão do raciocínio. E esse artigo repercutiu no mundo inteiro. Provavelmente vai ser o artigo de tecnologia mais lido este ano no mundo. E ele aborda vários problemas, já o artigo tem algumas páginas, mas os 2 principais pontos que ele ataca nesse artigo, o primeiro deles sendo o que está na tela, a IA, quando ela tem que tomar uma decisão, ela tem que fazer uma conversão de linhas de raciocínio e fazer algo, ela colapsa. E isso é muito importante, porque pouquíssimas pessoas falam disso fora do mercado de tecnologia. Fora do mercado de tecnologia, vocês só chega para a maior parte das pessoas a venda da IA. O que a IA faz de bom, o quão incrível é a IA, o quão fantástica ela é. E na prática ela tem alguns problemas. Esse é um deles. No contexto de decisão, ela é falha. Mas o principal do artigo não é isso. O principal do artigo é, se eu pegar a capacidade computacional dessas inteligências artificiais e multiplicar por 1000, o problema vai continuar. Na verdade, não vai fazer nem cócegas para a solução do problema. Ela fundamenta, tá, esse artigo com jogos simples, que tu precisa tomar uma decisão para passar para a próxima parte do jogo. O exemplo clássico, para vocês entenderem, tá pequeno aí. Na parte de cima é a decisão certa. Na parte de baixo é um devaneio, é uma decisão inválida. E todas as inteligências artificiais começam aqui em cima, começam com a decisão certa. O passo seguinte começa a piorar e aí ela colapsa, ela começa a derreter. Cada linha desse gráfico é uma inteligência artificial diferente. Então eles testaram com múltiplos modelos de IA e comprovaram que para decisão não dá para usar. Não dá para usar. Esse slide ficou ruim, eu vou traduzir para vocês, infelizmente houve um problema de posicionamento de imagem, mas uso para sessões em que envolve tomada de decisão, não se usa inteligência artificial. Tá, mas então aí, peraí. Então quer dizer que inteligência artificial é uma porcaria e que tudo que me venderam até agora é uma grande mentira, o mundo é uma merda e esse gurizão aí que está aí na frente está falando a verdade para mim. Também não é tanto. A inteligência artificial ela é maravilhosa. Ela é muito boa, mas ela tem que ser usada para a coisa certa, com o contexto certo e o tipo certo.
Isso é outra coisa que fala um pouquíssimo, fora do nicho de tecnologia. Que tipo de inteligência artificial a gente tem que usar para resolver problemas? Antes de entrar nos dois tipos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já usou o ChatGPT? Então, muitos de vocês já estão habituados a usar a inteligência artificial. Vocês sabem quais dos dois tipos o ChatGPT tradicional é? Vocês saberiam me dizer se ele é um modelo de linguagem grande ou um modelo de raciocínio amplo? Esses são os dois tipos de inteligência artificial que vocês vão usar daqui para frente. São os modelos disponíveis para todo mundo. O ChatGPT, já adiantando, ele é um modelo de linguagem grande. Ele é um modelo probabilístico que é excelente para pesquisa. Ele leu praticamente tudo do mundo e ele sabe, porque ele leu tudo do mundo, qual que é a resposta certa ou qual que é a probabilidade de uma resposta certa. A analogia dessa versão do ChatGPT é como se ele fosse um papagaio que leu tudo. Ele é um papagaio que leu tudo. Ele não é inteligente. A resposta que ele vai te dar não é pensada, não é uma resposta bem feita, é uma resposta provável. Muitos não sabem, este modelo de IA aqui é ruim de fazer conta. Se vocês pedirem para o ChatGPT, viu ali a cabeça balançando, fazer conta, ele vai errar. Coisas que um ser humano não erraria. Este modelo de IA, se vocês abrirem a página do ChatGPT hoje e fizerem prompts para ele, pedindo para ele fazer algo relacionado à previsão orçamentária, vocês vão ter uma previsão orçamentária porcaria. Porque este modelo não foi feito para isso. Então isso é muito importante. O modelo certo, nesse contexto que eu usei como exemplo, é este aqui. Seriam LRMs, ou modelos orientados a raciocínio, ou raciocínio amplo, se for traduzir para o conceito em português. E ele é como se fosse um chefe de cozinha, que dado um ingrediente que eu coloco dentro de uma panela, valida. Eu preciso de mais coisa, não é isso aqui que ele pediu. E ele vai corrigindo. Este é o modelo que a gente tem que usar quando a gente precisa fazer coisas mais complexas. Para exemplificar, eu vou dar 3 exemplos de papagaio. Vou usar papagaio para referir a LLM, porque LRM e LLM são parecidas. Tá? O papagaio, que é o ChatGPT Free. O caso clássico para condomínio. Redige uma notificação para mim, ou faz a partir desse resumo uma ata. Esse é o exemplo clássico. É o padrão, é o que todo mundo, quando vai fazer alguma coisa, testa e usa. Para mim, ele não é o mais legal. Para mim, o mais legal é esse aqui. Pesquisas em documentos grandes como convenção. Quem diz que gosta de ler convenção de condomínio e regimento interno, ou é mentiroso ou é mau caráter. Ninguém gosta de ler um negócio gigantesco para conseguir extrair uma informação pequena. Então, este tópico aqui, ou esta sessão, é maravilhoso o uso de uma inteligência artificial, porque ele é ótimo para pesquisa. Ele vai reduzir em tokens menores, buscar um arquivo grande e retornar para ti. Outro caso de uso útil é transcrever uma reunião pequena para texto. Então, pega lá uma reunião de conselho, que tem poucas pessoas, grava ela, transcreve para texto. Mas a mais interessante delas não são as tradicionais, são as LRMs. No ChatGPT-o3, no Gemini ou alguns outros tipos de modelo, normalmente esses modelos aqui são pagos. Então, aí, a restrição de acesso. Um bom exemplo, tá, é mandar um arquivo em Excel contendo uma previsão orçamentária para ele e pedir para ele gerar um relatório, uma apresentação em PDF do síndico profissional. Essa apresentação vai ficar incrível, porque ela vai ficar correta, ela vai ficar com um branding que vocês estigmatizarem para ele, e ela vai ser bem feita. Outro uso muito bom, e aí este uso, ele é maravilhoso, e pouca gente no mercado de condomínios tem feito isso. Peguem 12 meses de extrato, seja em Excel, seja em PDF, seja o que for. Peguem esses 12 meses, joguem no ChatGPT-o3 e peçam para ele fazer o seguinte, olha só, nesses 12 meses, no que eu gastei mais? Quantas multas eu paguei porque a minha administradora pagou errado? O que eu estou gastando? Quanto que eu gastei em média em X valor? Descobre para mim se tem alguma coisa oculta. Tudo isso, uma inteligência artificial como essa consegue fazer. Se vocês usarem este uso aqui, não, essa funcionalidade aqui, neste outro modelo aqui, vocês vão ter um retorno muito ruim mesmo. Então, cuidado no tipo de IA que vocês vão utilizar. E lembrem, inteligência artificial, nem se for o chefe de cozinha, tem que ser usado para a tomada de decisão. E tem um exemplo ruim, infelizmente, exemplos negativos, mas acontece, é um exemplo que eu acho que é válido aqui, envolve uma empresa de software para condomínios de Santa Catarina. Tá?
Não vou expor o nome da empresa, enfim, por privacidade, mas ela passou os últimos 8 meses desenvolvendo, treinando, na verdade, uma inteligência artificial para pagar lançamentos de condomínio. Não era para fazer o processamento, para pagar. Para ir lá, usa a API do banco, manda pagar. E eles treinaram e esbarraram em 60% de acerto. 60% das vezes ela acertava. Um spoiler, tá? Se continuasse treinando, não vai subir. Não vai melhorar. Porque existe uma limitação de tomada de decisão, que eu expliquei para vocês no começo, que é uma limitação da ferramenta, da inteligência artificial, da forma como as redes neurais são construídas. E onde é que é o ponto? Vamos supor, no mundo hipotético, que a gente sobe esse número de forma milagrosa para 80%. Vocês confiariam os pagamentos dos condomínios de vocês para uma máquina que erra 20% das vezes? Não tem como tu confiar numa inteligência artificial para tomada de decisão, porque ela vai errar muito. Ela não é feita para isso. Ela é feita para ser uma ferramenta de suporte. E por isso, IA odeia o condomínio. Quem decide são os síndicos. Até o momento em que uma máquina vai conseguir fazer isso bem feito, vai demorar. E por que vai demorar? Porque a tecnologia de IA que a gente usa hoje, e que é popularizada e que vocês têm acesso, existe desde 1980. Ela não é nova. Ela se popularizou agora, mas ela não é nova. Então, não precisem... Sabe aqueles tópicos sensacionalistas de meu Deus, o mundo vai acabar, se não perder os empregos? Os síndicos estão protegidos, porque vocês tomam decisões. Vocês são, na prática, do mercado de condomínio quem está lá na ponta. Mas eu vou mudar o contexto e abordar um último assunto. Ai, tô cansado. E esse assunto, ele envolve uma coisa que pode parecer inútil para vocês, que é o conceito, e é um conceito mesmo, de API. Todo mundo aqui já ouviu falar o que é uma API? Ó, um ouviu. Tá bem. A API é muito comum em desenvolvimento de software em sistemas. E a API é algo que está no cotidiano. Vocês interagem com a API todo dia. Vocês só não sabem disso. API significa Application Programming Interface. Ou, de um jeito em português, é a forma como eu, ou como alguma coisa, interage com outra coisa. É o meio. Os exemplos mais comuns de API. Controle de televisão, volante de carro, teclado. Isso são APIs. Um bom software precisa de excelentes controles. Porque se um software não tem excelentes controles, eu não consigo integrar ele com porcaria nenhuma. E aí vai uma dor de quem programa para o mercado de condomínios há algum tempo. Os softwares para condomínio têm péssimas APIs. Querem saber um exemplo de uma API ruim para relatar o que seria isso? Imagina que vocês compram uma TV incrível, uma televisão com uma imagem maravilhosa, mas a única forma que vocês conseguem trocar o canal é levantando e no trás da TV e apertando os botões. Quando vocês têm que fazer isso múltiplas vezes, o uso se torna inviável. Então, muitos players, e aqui colegas de administradora, tentaram muito tempo, durante longa parte da sua existência, trocar os sistemas, os RPs principais que a gente usa aqui no sul do Brasil. Porque as APIs são umas porcarias. As APIs, hoje, que eles fornecem para as administradoras de condomínio, na maior parte, são arquivos de madrugada. Eles sobem arquivos de madrugada, processam esses dados no outro dia, e aí só no outro dia o condomínio vai ter acesso aos dados financeiros. Isso é muito antigo. Os softwares de hoje não funcionam assim. Uma outra coisa relevante e importante de uma boa API, software grande normalmente é problema. E não é que ele seja problema por ser grande. Na verdade, tem muito software grande que é muito bom. Mas se tu constrói todo um software do zero, a gente chama de monolito, e ele fica grandão, a probabilidade dele ser pesado, lento e não resolver o teu problema é muito grande. Então, para fechar, boas APIs permitem reuso de software. Vocês aqui como síndico profissional, principalmente os que têm carteiras médias para grande, vão começar a ter que tomar decisões de sistemas, provavelmente num horizonte de curto prazo. Vocês vão precisar de sistemas para trabalhar. Se os sistemas que vocês escolherem não tiver uma boa API, ou não tiverem uma boa API, vocês vão sofrer no médio prazo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, quando vocês se reunirem com os fornecedores de sistema que vocês estiverem cotando, é perguntar: vocês possuem uma API web? Eu consigo integrar isso? Se eu quiser construir em cima do sistema de vocês, eu consigo construir em cima? Eu consigo adicionar coisas? Eu consigo adicionar camadas? Pessoal, não existe software monolito fechado. Software monolito fechado é coisa do passado e é software ruim. Eu vou dar um exemplo. Uber,
um aplicativo clássico que vocês consomem, eu acho que a maioria consome, ele não é um monolito. Ele foi construído usando os mapas do Google, usando o sistema de pagamento do PayPal, usando a API de notificação da Zenvia. Aí vem um desgraçado com 2 condomínios e me diz: eu vou construir um e-mail e um disparador de e-mail. Não, velho. Contrata, tem pronto. Não precisa desenvolver do zero. Desenvolve em cima das tuas coisas o que efetivamente vai te trazer um diferencial. Adiciona a tua cara em cima de boas APIs. Então, eu sei que não parece hoje necessário conhecer de APIs de software, mas vocês que escolhem sistemas podem escolher sistemas melhores se vocês pensarem se elas me permitem construir coisas em cima. O Airbnb é outro exemplo, eu posso dar N exemplos aqui, tá bem? Então, fechando a minha palestra aí dentro dos meus 20 minutos, que eu tenho de horário, saiam com essas 3 coisas, tá? Software arquitetado em serviços é correto na maioria dos casos. Tinha um vício aqui no Sul que é o seguinte: eu não quero ter que usar múltiplos sistemas, eu quero tudo num só. Assim, existe uma grande chance disso ser um problema. Existem sistemas especializados por um motivo. Integra eles se tu quer todos eles integrados, integra eles com boas APIs em uma única tela, mas não constrói sistemas, um sistemão. Não façam isso, não caiam nesse erro. Muitas administradoras caíram ao longo desses anos. Outra, se o software que tu pretende contratar não permite API RESTful, e esse é o termo de TI, foge, troca, tenta trocar. Porque se ele não permite, tu não vai conseguir construir absolutamente nada em cima. Tu não vai conseguir adicionar o teu rosto ou a tua operação em cima. Por último, não reinventa a roda, adiciona camadas em cima de software existente, e aí vocês vão ter um conjunto de diferenciais fortes para os condomínios de vocês. Pessoal, era isso.